Yuri Sanches, diretor da Atlas Intel, um dos institutos de pesquisa do Brasil que mostrou eficiência ao longo das últimas eleições. A gente chamou Yuri aqui para uma conversa mostrando essa dificuldade, tanto do Nunes quanto do Bolsonaro, e o quanto tem esse elemento, né, dentro desse cenário eleitoral, que é o Pablo Marçal, que acaba atrapalhando um pouco desse movimento bolsonarista. Yuri, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, Léo. Obrigado. Yuri, começo te perguntando o seguinte: no movimento da semana passada, um movimento estratégico, Bolsonaro fez um blefe. Muito claramente, quem estava acompanhando os movimentos da política e tinha informações sobre a política, uh, Bolsonaro fazer um movimento de elogiar o Pablo Marçal era muito claramente um recado para o Ricardo Nunes, mostrando a insatisfação de Ricardo Nunes não ter aderido completamente ao bolsonarismo, a defender publicamente as ideias bolsonaristas. Isso muito claramente foi dito por integrantes da família Bolsonaro no seguinte sentido: olha, tem alguns estrategistas do Ricardo Nunes que acham que é melhor isolar o Bolsonaro dessa campanha. Bolsonaro começou a perceber aquilo na semana passada e acabou fazendo elogios a Pablo Marçal. Meio que por ciúme, de certa forma, usando um sentimento, né, tão comum, tanto no cotidiano quanto na política nacional ao longo da história brasileira. Mas, de qualquer forma, Bolsonaro acabou se voltando diretamente para Ricardo Nunes nas últimas horas. Dentro do que vocês têm de pesquisas, o que explica esses dois movimentos? Primeiramente, esse movimento do Ricardo Nunes em não abraçar completamente o bolsonarismo e não abraçar completamente o Bolsonaro, e depois, o movimento do Bolsonaro em se voltar para o Nunes, ir ao encontro de Nunes novamente, depois de ter elogiado publicamente o Pablo Marçal. Mais uma vez, muito obrigado a você pela presença. Então, Léo, o que acontece é que numa cronologia dos fatos, desde o início, o Nunes ele tem ali quase que um dilema e ele tem, às vezes, ficado um pouco indeciso sobre a estratégia que tomar, né? Então, desde antes da entrada do Pablo Marçal, ele vinha tentando evitar um pouco de colocar o Bolsonaro claramente na campanha, de colocar essa polarização de uma forma mais extrema, porque além do eleitorado bolsonarista, que ele teria, né, com o apoio que estava sendo costurado com o PL, com o Bolsonaro, ele também precisa do voto de eleitores de centro-direita, direita, que não necessariamente são bolsonaristas na cidade de São Paulo para, naturalmente, chegar ao segundo turno e vencer de Guilherme Boulos. Dentro desse dilema, a gente vê que a entrada do Pablo Marçal na corrida e o fato de que o PL e o Bolsonaro não chegaram a fazer nenhum esforço maior para evitar a entrada do Pablo Marçal na corrida em primeiro lugar, foi uma espécie de recado para o Ricardo Nunes de que, olha, se você não está com a gente, né, você pode ter uma dificuldade maior. Então, o Pablo Marçal entra na corrida e desidrata um tanto a própria candidatura do Nunes. Né? Pega uma parcela do eleitorado, especialmente a parcela do eleitorado bolsonarista, que antes estava já com o Nunes, e se estabelece ali. Né? Na nossa última pesquisa, ele estava com cerca de 12% das intenções de voto, o Pablo Marçal. O que acontece é que, mesmo após do processo de escolha do vice, né, tendo visto essa ameaça do Marçal e escolhendo o vice, né, na aliança com o PL, colocando o coronel Ricardo Melo Araújo como seu vice, ainda assim, apesar desse aceno ao bolsonarismo, apesar dessa sacramentação da parceria, da aliança, ainda assim o Nunes mantinha o Bolsonaro presente quando era conveniente e um pouquinho mais escondido
quando era conveniente também. Então isso também vai causando certo ciúme, porque Bolsonaro e o PL esperavam estar mais presentes na campanha. Então esses atritos já vêm de algum tempo, e agora especialmente eles se colocam de uma forma mais aguda, porque nos debates e no início da campanha, Bolsonaro não está tão presente na campanha como ele gostaria de estar, né? Até porque ganhar a cidade de São Paulo agora seria importante, com o apoio do bolsonarismo, importante para o legado político do Bolsonaro, para a manutenção da sua força política. E se ele é escondido, se ele é escanteado, isso compromete um pouco essa manutenção da figura, do poder, da influência do Bolsonaro, né, na cidade de São Paulo. Quando a gente vê nos debates o Pablo Marçal com um desempenho né, que a gente pode julgar de algumas formas, mas um desempenho atacando os candidatos, atacando o Nunes à direita, dizendo que é a falsa direita, então ele já compromete ainda mais e ele passa a disputar de uma forma ainda mais incisiva o eleitorado bolsonarista, apesar da orientação do Bolsonaro. Então, aí Pablo Marçal acaba sendo também uma espécie de ameaça para o próprio legado do Bolsonaro, no sentido de que Bolsonaro unge Ricardo Nunes, dizendo que ele é o legítimo candidato que tem o seu apoio, tem o apoio do PL, mas quando as pessoas olham e de repente veem que o Marçal é a alternativa mais alinhada com seus valores, com a pauta de costumes, com as propostas que estão mais em linha com o que elas pensam, isso os eleitores bolsonaristas, e optam por votar em Pablo Marçal, ou declaram uma simpatia maior por Pablo Marçal, apesar da declaração de apoio do Bolsonaro a Nunes, isso também não deixa de causar um certo atrito, uma certa disputa, né? Porque se o Bolsonaro unge alguém, mas os bolsonaristas escolhem votar em outro candidato, uma preferência por outro candidato, isso também abate um pouquinho essa influência que Bolsonaro tem. Então, por isso, esse movimento nos últimos dias de reforçar que Nunes é o verdadeiro candidato apoiado por Bolsonaro, né, e o Marçal tenta ali transitar sem se desgastar com o bolsonarismo, né, ele inclusive deixou uma mensagem dizendo que né, agradece o presidente e tal, mas o Nunes não dá, mas ainda assim tentando manter uma relação positiva. Então, acho que vai em linha, né, uma disputa por influência política, por legado, que hoje o Marçal representa essa ameaça, e da mesma forma que houve uma pressão do PL, do bolsonarismo, para que o Ricardo Nunes aceitasse a vice, né, e trouxesse o bolsonarismo como seu vice, como a sua aliança política, imagino que nos próximos dias a ameaça do Pablo Marçal, especialmente depois do desempenho do Marçal nos debates, né, e o crescimento dessa ameaça, pode fazer com que Nunes acabe cedendo mais e deixe a presença de Bolsonaro mais explícita na sua campanha, para tentar neutralizar o crescimento de Pablo Marçal e fazer com que ele fique, né, ali em terceiro plano na disputa, para que garanta que chegue Ricardo Nunes e Boulos no segundo turno. Yuri, é muito difícil, durante uma campanha, a gente trabalhar com erros e acertos do ponto de vista estratégicos. Mas vamos tentar separar esses três personagens em cima do que as pesquisas mostram, a partir dos debates e da própria dinâmica da campanha. Ricardo Nunes, o movimento dele inicial, e aí eu trabalho com esse primeiro personagem, o Ricardo Nunes, foi, como você falou, em determinados momentos deixar mais luz sobre o Bolsonaro, em determinado momento apagar um pouco mais ali, colocar o Bolsonaro mais escuro. Segundo personagem, o próprio Bolsonaro, personagem que a gente sabe que em vários momentos se move pelo instinto, isso não é uma novidade na política, o próprio presidente Lula também se move por instintos, mas me parece que no caso de Bolsonaro tem questões mais emocionais envolvendo as alianças. Em determinados momentos, me parece que, como analista político, me falta a Bolsonaro uma estratégia mais, vamos dizer assim, menos emocional
em determinadas escolhas, né? E esse segundo personagem que a gente separa, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo indica que, com ciúmes em relação a não estar em evidência na campanha de Tarcísio, também, como você bem lembrou, é importante citar, também para o bolsonarismo era importante essa citação, o Bolsonaro acaba fazendo movimento pró-Marçal, elogiando Marçal, e depois tem que recuar em relação a esse movimento. O terceiro personagem dessa minha questão é o próprio Pablo Marçal. Personagem ali, outsider da política, não é um personagem novo na política, mas faz esse papel de outsider não no sentido da novidade, mas no sentido de tentar implodir todos os políticos e essa política de partidos tradicional, que o próprio Bolsonaro, ao entrar no PL, acabou tendo também que se abraçar com essa política tradicional a partir dessas negociações. Vale lembrar que no caso do Bolsonaro, o primeiro candidato deles era o Ricardo Salles, não necessariamente o Ricardo Nunes. Desses três personagens, eu queria uma avaliação da tua parte. O que é que dá para caracterizar, lembrando mais uma vez o início da minha questão, que eu não vou cobrar de você erros ou acertos nessas suas respostas no futuro, mas queria saber, neste momento, quem mais acertou e quem mais errou nesses movimentos eleitorais até aqui, considerando esses três personagens? Bom, eu diria que quem mais acertou tem sido o Pablo Marçal. A estratégia dele para angariar os votos dos bolsonaristas e se colocar, apesar do não apoio, né, formal do Bolsonaro à sua campanha, à sua candidatura, ele consegue penetrar nesse eleitorado e consegue angariar os votos de uma forma, e a simpatia, né, como um representante legítimo do bolsonarismo, em contraponto à figura do Nunes, que é a figura, como você tinha colocado, de um político mais tradicional, né? Então, acredito que quem tem acertado e feito uma campanha mais assertiva para realmente atingir o público-alvo dele tem sido, sim, o Pablo Marçal. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que a decisão, o cálculo dele, né, ele tem errado no sentido de que ele não tem embarcado 100% em uma decisão. Então, se ele decidiu apoiar o Ricardo Nunes, eu acredito que, né, ele não deveria fazer um aceno a Pablo Marçal, dizendo que era um bom candidato ou algo assim, né? Então, a partir do momento que ele faz isso, ele dá uma chancela, ainda que mínima, ainda que não oficial, mas ele dá uma chancela que Pablo Marçal pode usar diante da base bolsonarista. Então, esse, ao meu ver, seria um erro estratégico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a partir do momento que foi selada a aliança com a candidatura de Nunes, goste Bolsonaro ou não, goste o PL ou não, esse embarque teria que ser completo e, até certo ponto, também seria necessário fazer uma neutralização maior do Pablo Marçal e não com afago, né? Deveria, até em algum sentido, fazer talvez uma campanha negativa no sentido de dizer que ele não tem o apoio, o endosso e sequer defende as pautas que a família Bolsonaro defenderia, né? O que o PL defenderia em termos de pautas. Que o que ele fala, na verdade, é falso, ou até batendo nas próprias propostas de Pablo Marçal, né? Para não pegar, se não quisessem só pegar a questão de pautas, de moral e costume, que tem um alinhamento maior, então, de repente, bater nas propostas e reforçar que Ricardo Nunes teria as melhores propostas, mais viáveis, né? E já é experiente, enquanto Pablo Marçal tem inexperiência e tudo mais. Então, me parece que esse é um erro estratégico de Bolsonaro que está custando uma parte importante do seu eleitorado bolsonarista, que dependeria de que Nunes fizesse mais acenos ao bolsonarismo e a essa base, para não deixar com que esse vazamento de votos cresça mais. Só que o Nunes não é o candidato ideal para o bolsonarismo enquanto movimento político, sendo um político tradicional ele mesmo. O Nunes, eu acredito que ele está fazendo uma estratégia bastante conservadora,
porque, né, a gente está fazendo esse cálculo, a gente está vendo que ele não está sendo tão benéfico para ele essa estratégia. Então, acredito que, apesar de uma estratégia mais conservadora, de tentar esconder Bolsonaro quando é conveniente e colocar Bolsonaro na luz quando é mais conveniente, está fazendo ele perder dos dois lados. Então, uma estratégia mais dúbia, que não faz com que ele ganhe necessariamente o apoio de candidatos, de eleitores, perdão, de direita ou de centro-direita que não são afetos ao bolsonarismo, mas também não faz com que ele ganhe o apoio dos bolsonaristas que ele precisaria atrair e manter, uma vez tendo o apoio do Bolsonaro. Então, eu acredito que nessa linha, quem estaria mais acertando seria Pablo Marçal. Quem fez os erros estratégicos mais custosos estaria sendo agora Bolsonaro e Ricardo Nunes. Acredito que por essa vacilação em embarcar em uma estratégia mais bem desenhada, mais bem efetiva, para olhar o público-alvo e conquistar eles. Né? Pablo Marçal tem essa experiência, então ele consegue entender qual é o público-alvo e falar para aquele público e garantir. A questão é que isso acaba tendo um teto para o Pablo Marçal. Né? Então ele está fazendo uma estratégia que seria, para dar certo, ele teria que desidratar praticamente por completo a candidatura do Ricardo Nunes, o que não me parece ser o caso ainda nesse momento. Né? Vai depender dos desempenhos nos próximos debates, ao longo da campanha, do desempenho de Nunes e do desempenho de Marçal. Mas ainda assim, Ricardo Nunes ele poderia estar fazendo mais do que ele está, e talvez esse conservadorismo seja faça ele sangrar mais até chegar ao segundo turno contra Guilherme Boulos. E aí no segundo turno a história é outra. Vamos lá. Você falou do Boulos, enquanto você falava, a gente apresentava imagens ali do Boulos, do Datena e da Tabata. Como fica esses três candidatos dentro desse embate, vamos dizer assim, dentro dessa confusão em relação aos candidatos que a gente falou anteriormente? O que é que resta aqui nessa disputa Bolsonaro, Ricardo Nunes e Marçal? E o que é que resta para Tabata, para Boulos e para Datena? São tantos nomes que tem hora que a gente tem que voltar aqui para... Mas vamos lá. Datena, Tabata e Boulos. O que é que resta desse prato e dessa disputa nesse prato específico para esses três candidatos? Como tá a avenida para esses três? É uma tarefa um pouco ingrata, um lugar, na verdade, um pouco ingrato de se estar nesse momento, né, para essas três figuras. Porque a campanha de São Paulo está sendo bastante nacionalizada, polarizada, então o que a gente vê é uma briga entre o petismo e quem seria o legítimo representante do bolsonarismo também, né? E de uma tradição maior de São Paulo, de uma centro-direita, de uma direita mais tradicional. Então, isso deixa pouco espaço para que uma terceira via, no caso, uma quarta via, poderia se apresentar, por exemplo, como a Tabata, né, que também estava na nossa pesquisa pontuando com cerca de 11, 12% dos votos. Né? Hoje, eu acredito que a Tabata tem feito esse enfrentamento de uma forma bastante corajosa, né, para tentar também desidratar até a campanha de Boulos, porque o que a gente pode imaginar é que uma parcela dos votos de Boulos atualmente já podem ter algum resquício de voto útil de alguém que não quer a continuidade da gestão de Nunes. Né? Então, ao observar o desempenho de Boulos no debate, as suas propostas, pode ser que a Tabata consiga, na verdade a Tabata vai tentar, né, fazer com que esse eleitorado que talvez não está 100% com Boulos, programaticamente, ideologicamente, tente migrar pelo menos no primeiro turno para a causa, para a campanha dela. Ainda assim não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. O próprio Datena também, ele tem um espaço de manobra muito curto, né? Porque o que sobra, quando a gente tem uma eleição polarizada, né? Então a gente, ainda mais entre três candidatos, a gente acaba vendo que o espaço que sobra para os outros acaba sendo bem menor, né? Então,
Se de repente tivesse havido lá atrás uma união entre Tabata e Datena, talvez eles pudessem estar disputando de uma forma um pouco mais prolífica, talvez uma forma um pouco mais efetiva, o restante dos votos, porque o que a gente vê é que em São Paulo existe, entre esses três principais candidatos que a gente estava falando anteriormente, Boulos, Nunes e Marçal, uma rejeição muito alta, uma rejeição muito forte. Ou seja, os paulistanos não estão felizes com as opções que estão sendo dadas no momento. Então seria de se esperar que houvesse um espaço um pouco maior de manobra, o que acaba não acontecendo tanto. A Tabata, na nossa última pesquisa, era a candidata que tinha a imagem positiva maior, um certo grau de desconhecimento, na casa de 29%, né, de eleitores que não sabiam dizer se tinha uma imagem positiva ou negativa dela, e uma imagem negativa entre as menores, só perdia para Marina Helena, que ainda assim também é bastante desconhecida do Novo. Então, existe um espaço, existe um espaço limitado, uma margem de manobra limitada, que a Tabata tenta capitalizar, que o Datena também tenta capitalizar, mas hoje, como eu falei, é um lugar muito ingrato de você estar. O Datena disputaria talvez melhor se não houvesse um personagem como Pablo Marçal, né? Mas acaba que a projeção do Pablo Marçal, principalmente nas redes sociais, é muito maior, né? E no debate ele tem tomado conta, então praticamente a pauta está sendo dada através desses embates entre Pablo Marçal, Nunes, Guilherme Boulos, e acaba sobrando pouco espaço até para discussão de propostas em que, no caso, a própria Tabata Amaral se colocaria de uma forma mais efetiva, né, no debate de propostas para a cidade de São Paulo. E da Atena parece que ele está um pouco perdido ainda, né, em como se colocar ali no meio desses candidatos. A Tabata tem feito uma estratégia bastante corajosa de ir para cima, né, assim como o da Atena também, né, mas é um espaço bastante reduzido, né? Então a única alternativa da Tabata e do Datena seria tentar conquistar os votos do eleitorado um do outro. E essa migração de votos ainda no primeiro turno é bastante complicada, é bastante difícil, né? Então realmente não é um momento. Sim, a gente vê que a candidatura de Datena e Tabata, essa fragmentação das opções, né, de terceira, quarta via, acaba facilitando que as três opções que estão sendo dadas nesse momento, né, principalmente Boulos e Nunes, que estão mais à frente, e o de Pablo Marçal, que tem ali, está postulando um crescimento maior, está influenciando um pouco mais a pauta dos debates, fica um pouco mais sólida, né, um pouco mais, e não fuja um pouco disso. Muito bem. Yuri Sanches, diretor da Atlas Intel, agradeço muito aqui a presença, a análise a partir desse histórico de pesquisas e dos próprios debates. Espero encontrá-lo aqui no Poder Expresso em outras oportunidades. Agora deixo o meu agradecimento para você. Forte abraço, Yuri. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar a gente está à disposição.